Boa noite, meus irmãos. Nessa noite curitibana, né? Fria e chuvosa, a nossa Sociedade Espírita Renovação saúda os companheiros, dando as boas-vindas para mais essa noite de palestra, nesse reencontro, né, da casa com os seus trabalhadores, com os seus frequentadores, nesse abraço permanente que a casa nos dá e que nos fortalece. Sejam todos bem-vindos. Vamos dar início às nossas atividades pela prece. Bondoso Mestre Jesus, nesse instante em que, reunidos em pensamento, buscamos o plano espiritual, queremos agradecer a oportunidade de aqui estarmos na nossa casa espírita, que nos agasalha, que nos recebe, onde devemos buscar, além do conhecimento, essa fraternidade que caracteriza os frequentadores da nossa ser, aconchegando-nos e fortalecendo-nos para os embates diários. Nessa noite fria, Senhor, queremos rogar a assistência dos amigos espirituais para o nosso palestrante Armando, mas também rogar a assistência para todos aqueles necessitados, aqueles nomes que fazem parte da lista de preces do plantão de passes, aqueles outros que nessas noites frias jazem pelas ruas, os que sofrem nos hospitais, nos presídios, nos asilos, nos orfanatos. Que a bondade de Deus possa alcançar a cada um, dando-lhes aquilo de que necessitam, fortalecendo-os e dando-lhes a necessária esperança de que melhores dias vão vir. Rogando a presença de Jesus entre nós mais uma vez, damos por iniciarmos os trabalhos desta noite. Que assim seja. O palestrante da noite é o nosso querido Armando Menezes. O Armando, sem dúvida, é o que trabalha mais longe de todos nós, né, Armando? Ele trabalha em Belém do Pará, é piloto de navio naquela região tão distante deste Brasil tão grande. Um espírita de todas as horas, um divulgador da doutrina espírita, nosso trabalhador da Sociedade Espírita Renovação, e que, para a nossa alegria, mais uma vez nessa noite, nos distingue com a sua presença, com o seu conhecimento, dando-nos a palestra de hoje. Boa sorte, Armando. Queridos irmãos e irmãs que nos ouvem aqui, encarnados e desencarnados, né? E também os nossos amigos internautas que nos ouvirão, que isso vai ficar no nosso site lá da Serra, né? Nossa querida Estela vai postar lá, então os nossos irmãos também irão nos ouvir no futuro. Então, uma boa noite a todos. Como o Joaquim disse, nessa maravilhosa noite, né? Bem curitibana, bem fria, né? Tem coisa melhor do que frio? Por falar em norte, onde a gente trabalha, eu estava lá até ontem e o clima estava bem agradável, 40 graus, na sombra. Eu tirei foto para o trabalho. E aí o pessoal diz, nossa, mas Curitiba é tão frio, é tão ruim, né? 40 graus na sombra. E eu digo, não, mas tem uma grande vantagem morar aqui no norte nesse calorzinho. Vantagem é uma vantagem imensa. Porque quando disse, né, na mitologia, quando nós somos boas pessoas aqui na Terra, quando nós atingimos o nosso objetivo de elevação, nós vamos para onde? Para o céu. E se nós formos más pessoas? Se nós somos espíritos rebeldes, revoltados, viciosos, para onde é que nós vamos? Segundo a mitologia. O inferno é quente ou frio, gente?
É quente, não é? Então é vantagem. Quem está lá morando com 40 graus na sombra, vai sentir calor no inferno? Nem sente mais calor, né? Então é uma grande vantagem morar lá no norte, porque já não se sente calor se caso fracasse na encarnação, né? E o nosso tema de hoje, a nossa conversa de hoje, como diz a minha amada caçula Ana, nossa conversa de hoje é justamente sobre essa reencarnação na Terra. Porque nós espíritas, claro, não apenas nós espíritas, mas a maioria, ao contrário do que nós imaginamos, hein? A maioria dos habitantes do planeta Terra é reencarnacionista. Sabiam disso? Porque nós acreditamos que, pelo fato de sermos espíritas no Brasil, basicamente os únicos reencarnacionistas, nós acreditamos que somos a absoluta minoria no mundo. É verdade isso? Não. Nós, reencarnacionistas, nós somos a maioria do mundo. Porque nós cristãos, e a maioria dos cristãos não é reencarnacionista, mas nós cristãos somos também a minoria na Terra. Dos aproximadamente 8 bilhões de pessoas que nós temos na Terra, nós somos cerca de 2 bilhões e alguma coisa, e só. O restante não é cristão. E nós, como cristãos e reencarnacionistas, nós nos preocupamos com a reencarnação. E especialmente nós, espíritas, nos preocupamos com a reencarnação. Precisamos. E todos sabemos que agora, nesse momento, no início do 3º milênio, da era pós-Jesus, nós estamos passando por um momento de transformação no nosso planeta. Quando ele deixará de pertencer à segunda categoria dos mundos, conforme Kardec classifica nas 5 teorias, nas 5 categorias, e nós passaremos então a fazer parte da categoria, do 3ª categoria, dos mundos, como é que é o nome? Regeneração. Regenerados. Mundos de regeneração, exatamente. E nesse momento, com o que é que os espíritas estão preocupados? O mundo vai evoluir, a Terra vai evoluir. Portanto, nós, sendo reencarnacionistas, sabemos que nem todas as pessoas, nem todos os habitantes da Terra, nem todos aqueles que estão encarnados permanecerão na Terra, não é isso? Agora é chuva, né? Já foi lá nessa noite. Então, se nem todos permanecerão na Terra, em função dessa ascensão da Terra, de um mundo de provas e expiações para um mundo de regeneração, a pergunta que eu faço a vocês é: o que acontecerá com esses espíritos que não permanecerem na Terra? O que vocês acham? O que vai acontecer com eles? Aqueles que não vão permanecer na Terra nesse momento de transformação, o que é que vai acontecer com eles? Vão ser deportados. Vão ser deportados, degredados, não é? O degredo é quando a gente é expulso de um lugar e vai para um lugar de menor categoria, de maior dificuldade, não é isso? E não é aí que os espíritas estão preocupados. Nós precisamos nos salvar, não é? Nós precisamos permanecer na Terra. Esse planeta maravilhoso, cheio de ventura, de alegria, de glória, principalmente depois que ele se tornar um planeta regenerado, né? Qual de nós não gostaria de ficar na Terra? Não é esse o pensamento? Então, pensando assim, na nossa preocupação em ficar e permanecer na Terra, a nossa permanência na Terra seria um prêmio.
Se nós permanecermos na Terra depois desse momento de transformação, nós seremos premiados, certo? Todo mundo concorda? Vamos ser premiados se ficarmos na Terra? Todo mundo acha isso? Tem alguns em dúvida? Estou vendo um monte de interrogaçãozinha na cabeça de vocês. Para nós recebermos esse prêmio de ficar na Terra, o que é que nós precisamos fazer? Agora vocês vão ter que vencer. Oi? Nós precisamos nos transformar, para melhor ou para pior? Para melhor. Então nós precisamos evoluir. Certo? Ou seja, nós estamos acreditando, até hoje, só até hoje, prometo para vocês, que só até hoje, nós estamos acreditando que para permanecer na Terra, nós que estamos aqui dentro da casa espírita, vocês aí que nos ouvem, cristãos, espíritas ou não, porque não é só espírita que eu palestra espírita, né? Já ouviram falar dos espiritólicos? E dos espirigéicos? Existem, né? Nós acreditamos até hoje que nós precisamos evoluir para permanecer na Terra. Nós aqui. Talvez seja por isso que nós encontramos no nosso Evangelho segundo o Espiritismo uma mensagem extremamente importante de Kardec, no capítulo 11, para ser mais preciso. No item 13 desse capítulo, Kardec nos fala de uma mensagem de um espírito chamado François, datada de 1863, que diz que o objetivo exclusivo, gente, olha a palavra, exclusivo da nossa encarnação é qual é mesmo? Evolução. Evoluir. Objetivo exclusivo. Quantas vidas isso salvaria? Porque nós estamos aqui, muitas vezes com a ilusão de que viemos à Terra para construir um castelo de felicidade, que aqui nós seremos plenamente felizes. E aí, quando esse plano de felicidade que nós traçamos desmorona, especialmente quando em caráter definitivo, seja ela a razão, o motivo, seja ele qual for, uma doença incurável, a perda de um ente querido, uma ruína financeira, daí nós nos acreditamos infortunados. E muitas vezes, justamente por essa terrível ilusão de que nós estamos aqui para ser felizes, é de que nesses momentos de dor e aflição, até a ideação suicida assalta os nossos corações. Porque nós nos consideramos desafortunados, esquecidos de Deus, quando na verdade, se soubéssemos dessa verdade que Kardec nos traz, desse verdadeiro sentido da vida, nesse capítulo 11, de que a nossa vida, a nossa passagem pela Terra tem como exclusivo objetivo a nossa evolução, nós encararíamos os infortúnios de outra forma. Perguntando a essas aflições, a essas dores, o que queres de mim, Pai? Senhor, o que queres de mim? Como Paulo de Tarso, quando caiu do camelo e olhou e viu o próprio Cristo, e se convencendo de uma vez por todas de que ele estava errado e de que aquele que ele tanto perseguiu como os seguidores era realmente o Messias, ele então pergunta: Senhor, o que queres que eu faça? Então, quando nós temos essa consciência, quando nós adquirimos esse verdadeiro patrimônio das nossas almas, de que o objetivo exclusivo da nossa encarnação é a evolução,
nós iremos encarar todos os infortúnios aparentes como convites, oportunidades à evolução. Mas é esse mesmo Espírito que vai nos dizer nessa mesma mensagem que para que nós sejamos salvos, a gente adora essa palavra, né? Ser salvo, né? Para que nós sejamos salvos, o que é preciso mesmo? Como é que é o nome do capítulo 5, do capítulo 15 do nosso Evangelho segundo o Espiritismo? Qual que é o título do capítulo 15 do nosso Evangelho segundo o Espiritismo? Quem lembra? Gente, é o que a gente mais gosta de falar, vocês não lembram. Aí em casa alguém lembra, não? Só vou ver depois, né? Qual é o capítulo 15 do Evangelho segundo o Espiritismo? Vou dar uma cola, hein? Olha, alguém está falando aí. Estou vendo. Fora. Ah, vocês pegaram a cola rápido, né? Fora da caridade não há salvação. E ele nos diz, vejam o que esse Espírito nos diz. Fora da caridade não há salvação. Ok. Alguém aqui não quer ser salvo? Acho que todo mundo quer, né? Então, se nós queremos ser salvos, não sabemos nem de que vai ser o assunto para outro dia. De que a gente vai ser salvo? Mas, em querendo ser salvos, instantaneamente, não, eu quero ser salvo. Instintivamente nós dizemos, alguém que quer ser salvo? Eu quero. Ele diz que, embora a caridade seja a chave da salvação, o caminho para a salvação, porque fora dela não há salvação, ele diz que é preciso uma virtude para que se pratique a verdadeira caridade. Que virtude é essa? Vou dar outra cola, hein? Essa virtude é a essência e o nome do capítulo 19 do Evangelho segundo o Espiritismo. Quem lembra? A voz estudiosa. Gustavo, né? Você gosta de estudar, né? Lindo. Qual é o capítulo 19? Gustavo vai fazer uma prova, a gente vai já lembrar. Mas tem que lembrar, né? Onde está? Né? Onde está escrito, não é? Tem que lembrar, né? Qual é o capítulo 19? Fala de montanha. O que é montanha mesmo? Quando Jesus se refere a montanha? Fé. O capítulo 19. A fé move montanhas. E ele diz no capítulo 11 que esse Espírito, François Madalena, que a caridade sem a fé é impossível. Veja a palavra que ele usa: impossível. Não, para. Espera aí. Para eu ser salvo, eu preciso de caridade, certo? Mas eu não consigo fazer caridade. E ele diz assim, que a gente até tem algum impulso de generosidade. Ah, eu vi lá na casa espírita o Joaquim falando lá, né? Que olha, fora da caridade da salvação, eu vou ter até um impulso, né, de levar alguma coisa boa, sei lá, uma cesta básica, uma roupinha, uma sopa, né? Um agasalho nesse frio é tão importante, né? A gente diz que a gente gosta de frio porque está agasalhado, né? Mas os nossos irmãos precisam de agasalho, aqueles que não têm condições de nós precisamos, isso é muito importante. E ele chama isso de impulso de generosidade. Mas ele diz que a fé verdadeira, aquela austera e desinteressada, só é possível com a fé. Ou seja, eu quero ser salvo. Para ser salvo eu preciso de caridade. Mas a caridade sem a fé é impossível. Então eu vou ter fé. Agora eu vou ter fé. Eu vou ter fé como ninguém, porque eu quero ser salvo. Eu quero praticar toda essa caridade aí, né? Porque eu quero ter fé, porque eu quero ser salvo. Mais uma perguntinha para vocês. Fé em quê? Fé em quê?
O que vocês têm fé em alguma coisa? Quem falou? Falecida. Deus. Foi Deus que falou? Não, fé em Deus. Ah, que susto. Quem falou? Você disse Deus. Eu cheguei próximo a um irmão, um dia evangélico. Ele é muito fervoroso. E o nome dele é Adonai. Você sabe o que é Adonai? Que o significado da palavra Adonai é Deus. E aí eu cheguei, tipo aquele cavalo do pica-pau, né? Pé de pano bem devagar, mas não foi com intenção, né? E aí disse Adonai. Quando eu falei isso, ele olhou para cima. E eu estava atrás dele, né? E largou ele estava trabalhando com uma enxada, largou uma enxada e disse: meu Deus, falou para cima, o que queres? Por que está olhando para cima falando isso? Aí eu falei: por que você está falando isso? Aí ele olhou para mim: meu Deus, eu pensei que era Deus falando comigo. Porque você falou Adonai, com aquela voz, né? Agora eu estou meio susto, pensei que você estava falando que era Deus que tinha respondido para a gente. Fé em que, gente? Lembra daquela música? Vocês jovens não vão lembrar, mas a gente lembra mais antigo. Paralamas do Sucesso. A arte de viver da fé. Lembra do complemento? Não se sabe fé em que. Só não se sabe fé em que. A gente diz que tem fé, né? Que fé é lindo, a gente não sabe nem em que. A minha fé agora é inabalável. Eu vou ter fé em quê? Gente, dizem em que vocês têm fé? Em Deus. Né? Em que mais? Em que vocês têm fé? Vocês não têm fé em nada? Até o pessoal de casa que vai assistir depois vai responder isso para vocês. Em que vocês têm fé, gente? Oi? Em Deus, no futuro. Opa, em Deus, no futuro. Em que mais? Eu vou ter fé em Jesus, em tudo que Ele me ensinou, nos ensinamentos do Cristo. Aí, dá tudo errado na minha vida, eu me sinto infortunado e digo: eu segui Jesus fielmente, tudo que Ele me ensinou, e olha qual foi o resultado. A minha vida está na desgraça. Eu segui o que Ele disse, eu fiz o que Ele falou, mas deu tudo errado. Mas a gente tem que lembrar do que Ele nos falou de mais importante. Em todas as promessas que Ele fez a nós, para aqueles que o seguissem, Ele falou da vida futura. Vejam a felicidade possível aqui na Terra, que nos diz Kardec na questão 922 do nosso Livro dos Espíritos. Qual é a cota de felicidade possível aqui na Terra? Com relação à vida material, a posse do necessário. Inclusive agasalhos aqui em Curitiba, né, Jota? Temos que doar, viu? Está frio e vai ser frio esse ano. A posse do necessário. E com relação à vida moral, é a consciência tranquila. Seguimos a lei. E a fé na vida futura. Não é isso? Eu preciso ter fé na vida futura para que a minha caridade, que me salvará, para que aquela caridade que eu venha praticar, não apenas, mas sentir, ela seja verdadeira. Sem essa fé na vida futura, eu não consigo fazer a caridade. Eu não consigo sentir a caridade. Eu preciso ter fé na minha vida futura. Qual é a nossa vida futura? É encarnado ou desencarnado? Desencarnado, né? Eu não quero viver até... Tem gente que eu quero viver até 120 anos. A nossa vida futura é desencarnada. Nós somos espíritos eternos, não corpos eternos, materiais, ou seres como nós. Então, se a minha vida futura é a vida imortal, espiritual, e eu tiver fé nessa vida, eu consigo ser caridoso. E em sendo caridoso, eu estou salvo. Se eu estou salvo, não tem nada disso. É assim. Vamos desligar. Pronto, você está desligado. Em sendo caridoso, eu estou salvo. E se eu estou salvo, eu não preciso mais reencarnar. Estou certo ou errado?
O que vocês acham? Se eu seguir fielmente, gente, veja bem, não é mais ou menos. Se eu seguir fielmente, se eu fizer verdadeiramente, não apenas com as ações, mas com os meus pensamentos, cada um, se eu sentir de verdade tudo aquilo que Jesus, o nosso Salvador, me ensinou, eu ainda preciso reencarnar? Sim ou não? Sim? Não? Sim? Depende. Sim, não, sim. Questão 192 do Livro dos Espíritos. Kardec, na sua genialidade, porque o mundo não é feito de respostas, mas de perguntas. A genialidade nunca está apenas nas respostas, mas nas perguntas. Ele diz: por um proceder impecável, ou seja, Jesus, pode um homem nessa vida vir a se tornar um espírito puro, porque o espírito puro não encarna mais, não é isso? Não é a questão 170 do Livro dos Espíritos? O que se transforma no espírito depois da última encarnação? Espírito puro, certo? Enquanto eu não for espírito puro, eu tenho que reencarnar. Aí Kardec, era a questão 170, Kardec já tinha perguntado: o que se transforma no espírito depois da última encarnação? Ele já respondeu: puro. E daí Kardec, na 192, ele não esqueceu não, né? Kardec ele voltou, não, mas espera aí. Eu posso então agora me tornar um espírito puro se eu tiver um proceder impecável? Posso ou não? Aqui na Terra? É. Sim ou não? Não. Essa é a resposta dos espíritos. Não. Por quê? Eles completam. Um espírito puro possui qualidades que nós, aqui na Terra, sequer conseguimos compreender. Então, daqui, eu não vou me tornar espírito puro. É como se eu estivesse num jardim de infância, com a minha massinha, meu lápis de cor, cobrindo, e dissesse assim: eu gostaria de sair daqui dessa escola de jardim de infância, de alfabetização. Não é esse nome de jardim de infância? Nem sei. Isso é da época de 70. Eu quero sair daqui para um pós-doutorado em Harvard, Stanford, Oxford, sei lá. Um aluno tem condições de sair do jardim de infância para um pós-doutorado em Harvard? Ou para um aluno da AMAN? Sim ou não? Não. Não tem como. Ainda que esse seja o aluno melhor, aquele que saiba cobrir todas as pinturas bonitinhas, que pegue o lápis de cor massinha, que faça desenhinhos lindos, ele não vai entender nada, irmão. Então espera, calma. Para tudo. Eu ouvi que fora da caridade, como é o capítulo mesmo? 15, agora você pode lembrar. Fora do 15, eu não tenho salvação. Fora da caridade, eu não tenho salvação. Mas lá no Evangelho, no capítulo 11, e tem 13, está escrito que a caridade é impossível sem o capítulo 19, que é a fé. Ok. Eu tenho fé no que Jesus me disse. Fé onde? Fé em que mesmo? Vida futura. Questão 922. Então eu aqui na Terra, nós temos absoluta fé em todos os ensinamentos do Cristo. Fé verdadeira e ardente na nossa vida futura, na imortalidade da alma. Seguimos os passos todos que Jesus nos aconselhou. Sentimos Jesus verdadeiramente. E eu ainda vou ter que reencarnar nesse inferno, nesse vale de lágrimas, como nos diz Santo Agostinho no capítulo 5 do nosso Evangelho segundo o Espiritismo, quando nos lembra que na parábola do festim de bodas, as trevas exteriores a que se referia o rei, quando ordenou que jogasse para fora, para as trevas exteriores,
aquele que não trajava o traje nupcial, que amarrasse-lhe os pés e as mãos e o jogasse nas trevas exteriores, ao contrário do que nós imaginamos, umbral. Essas trevas nos lembra Santo Agostinho, que é aqui na terra. Exteriores ao mundo espiritual, exteriores ao reino dos céus, exteriores ao festim de bodas, o céu que Jesus nos prometeu. Ata-lhes os pés e as mãos, disse o rei, e joga-o nas trevas exteriores, onde haverá prantos e ranger de Deus. O nosso amigo, nós temos um médico aqui, né? Fernando, você que já trabalhou na UTI por tantos anos, né? Tem pranto e ranger de dentes lá? Muito. Mesmo no seu consultório, na homeopatia, 90% pranto e ranger de dentes. Não é umbral. É a terra. E de onde vem a metáfora? Atai-lhes os pés e as mãos. Perdemos a nossa liberdade de espírito. Então para tudo. Eu procedo como Jesus me ensinou e não estou salvo. Vou ter que voltar para esse vale de lágrimas. Jesus me enganou. Jesus me enganou. Porque ele disse que se eu o seguisse, eu estaria salvo. Que se eu fizesse tudo o que ele dissesse, eu estaria salvo. Quando ele mesmo, na presença do senador, fariseu, Nicodemos, disse, foi o que ele disse na presença de Nicodemos mesmo? Para Nicodemos, ninguém pode ver o reino dos céus, senão nascer. Qual é o capítulo do nosso Evangelho que diz isso? Qual? Se eu preciso nascer de novo, de que adianta seguir Cristo? Se eu vou precisar, aliás, o que Jesus disse a Nicodemos é o encontro do que a espiritualidade diz a Kardec na questão 192, de que nós precisamos nascer de novo, de que daqui nós não conseguiremos nos tornar um espírito puro, certo? Isso é a fé raciocinada, não é? Porque aquela fé cega, ela não se sustenta. Uma amiga ontem me mandou uma mensagem. Eu queria saber se você tem interesse em saber de uns, vocês espíritas, ela dizendo, chamam de passes magnéticos. Sabe, isso está transformando a minha vida. Mas veja, isso nada tem a ver com religião, hein? É ciência. Já ouviram dizer que o espiritismo tem um aspecto científico e também filosófico além do religioso? E ela dizendo que não era religião, que eu podia ficar tranquilo. Veja a fé que se tem nas religiões, né? Se criaram tantos dogmas que quando uma pessoa quer dizer que uma coisa é verdadeira, ela diz não é religião. Como se a religião não fosse verdadeira. Seria a fé em dogmas, talvez, que a ciência ou mesmo a própria razão desconhecem, rejeitam. Essa é a fé cega. Mas raciocinando naquela fé que Kardec nos convida a construir dentro de nós, capaz de enfrentar a razão, essa fé, capaz de enfrentar o nosso raciocínio, precisa ser, pelo estudo, cuidadosamente construída e elaborada dentro de nós. Então, vamos continuar o nosso raciocínio. Já que Jesus disse que eu, se o seguisse, estaria salvo, entraria no reino dos céus. Mas disse para Nicodemos que ninguém poderia ver o reino dos céus se eu não nascer de novo. E Kardec nos confirma, na questão 170, quando diz que nós só nos tornaremos espíritos puros, não reencarnaremos, mas quando nós
Não reencarnaremos mais quando nos tornarmos espíritos puros. Mas nos diz que daqui da Terra nós não conseguimos. Jesus teria nos enganado? Porque nós teríamos que reencarnar de novo? O que vocês acham? Onde Jesus disse que nós iríamos reencarnar? Se nós o seguíssemos. Onde nós iremos reencarnar? Teria Jesus dito que existe apenas uma morada na casa do Pai? Como é o nome do capítulo 3 do Evangelho segundo o Espiritismo? Ah, isso eu sei, muitas moradas. Parecida só está dando cola para vocês, né? A gente estuda junto. Capítulo, há muitas moradas na casa do Pai. Muitas. Eu preciso reencarnar aqui? Quer dizer que se eu seguir o Cristo com todas as minhas forças, se eu amá-lo do âmago do meu ser, amá-lo é segui-lo, não é contemplá-lo. Se eu amá-lo com todo o meu coração, se eu vivenciar tudo, eu vou ter que voltar para cá? É essa a promessa dele para nós? Não. Não é. Nem nunca foi. Então, se eu segui-lo, se eu vivenciá-lo, se eu puder dizer, como Paulo, que já não sou eu mais nem que vive, mas é Ele, Cristo, que vive em mim. Ainda que eu precise reencarnar, será aqui? Ou será que existem moradas superiores aguardando por nós? A reencarnação na Terra, nosso tema dessa noite, definitivamente não é para aqueles que serão salvos. A reencarnação na Terra é para os alunos repetentes. Ficar na Terra não é um prêmio. Ficar na Terra, reencarnar aqui, é voltar para o vale de lágrimas, onde há pranto e ranger de dentes, conforme nos ensinou Jesus e nos confirmou Santo Agostinho. Aqui não é a salvação. Aqui é lugar de aluno repetente, assim como nós. Onde está escrito isso, hein? O que esse irmão está falando, hein? Capítulo 4. Evangelho segundo o Espiritismo. Itens 25 e 26. Eu acho que o Gustavo está anotando tudo. Tá, né, Gustavo? Kardec compara, nós nos compara, a alunos de uma escola. E diz o seguinte, que para todos que pela sua vontade domarem as suas más inclinações, se transformarem, ou seja, evoluírem conforme nos diz Kardec, esse espírito, François Madeleine, no capítulo 11. Nós podemos transpor, diz Kardec, de uma só vez os degraus intermediários que nos separam dos mundos superiores. Não, calma, peraí. Mas eu ouvi dizer que a natureza não dá saltos. Vocês já ouviram falar disso? Já ouviram dizer que a natureza não dá saltos? Já ouviram falar do pouco a pouco? Tem espírita que ama o pouco a pouco, né? Ele já vem aqui, aí vai subir, né?
boa noite, pouco a pouco. Ele nem falou, né? Já falou pouco a pouco. É impressionante. Pouco a pouco. A natureza não dá salto. Como se nós fôssemos pedras, árvores. Como se nós estivéssemos fadados à filosofia do determinismo. Como se os nossos destinos não estivessem regidos, orquestrados pela nossa própria vontade. A natureza não dá salto. Quer dizer então que eu vou esperar o mundo evoluir para eu evoluir? Mas aqui está cheio de assassino corrupto, adúltero. Eu vou esperar eles para que eu possa? É justo que um aluno que só tire 9, 10 em uma turma, em uma sala, ele precisa esperar aquele que só tira 0? É justo isso? E Kardec nos diz que nós podemos transpor de uma só vez. Que mundos são esses, hein? Mundos intermédios. Ele, no capítulo 3 do nosso Evangelho, ele classifica o mundo em 5 moradas. Ele diz que os mundos superiores vão lá, de trás para frente. Quem lembra? Qual é o mundo mais adiantado, segundo a classificação de Kardec no capítulo 3? Celestes ou divinos. Abaixo dele vem os ditosos. Esses 2 mundos, Kardec diz que são mundos superiores. Por quê? Por que esses mundos são superiores, gente? Vamos, gente, me ajudem. A vida é imaterial. Por isso esses mundos são superiores. Porque a vida é imaterial. Ele diz que os mundos regenerados são mundos intermediários. Onde a vida ainda é material. Ah, peraí. A Terra está se transformando num mundo regenerado. Mas é material. Ah, quer dizer que tem morte? Tem. Quer dizer que tem separação? Tem. Querem voltar? Quais são os mundos inferiores mesmo? Provas, expiações e o primeiro qual é? Primitivos. Então Kardec nos diz nesse capítulo 4, no item 26, que eu estou aqui, nós estamos aqui, segundo mundo, que nós podemos agora, nessa encarnação, não nas próximas, nós podemos transpor de uma só vez os mundos intermédios que nos separam dos superiores. Bom, eu não posso ir para o mundo celeste ou divino, porque lá mora quem? Os espíritos puros. Daqui nós conseguimos? Não. Mas ele diz que nós podemos sair daqui de provas e expiações e pela nossa vontade. Pela nossa vontade. Não do vizinho. Não do irmão. Não do cônjuge. Pela nossa vontade. Nós podemos transpor de uma só vez os mundos intermédios que nos separam do mundo superior. Então, para onde eu posso ir? Para os mundos de vida material ou imaterial? Imaterial. Estou salvo. Jesus não mentiu para mim. Entenderam agora? Entenderam o que é salvação? Para que Jesus veio? Para nos libertar da matéria. E aí, dentro da doutrina espírita, aqui nesse púlpito, não especialmente aqui da SECO, mas nós ouvimos dizer que isso é impossível. Ou seja, o que Kardec está dizendo é impossível. Que a proposta de Jesus não seria verdadeira. Por quê? Porque, vejam, a beleza da nossa doutrina espírita que transcende a matéria, transcende o mundo material. Quais são os princípios básicos da doutrina espírita? O primeiro, qual é? Existência de Deus. Segundo,
Mortalidade da alma. Terceiro, comunicabilidade dos espíritos. Quarto, pluralidade das existências. E o quinto, pluralidade dos mundos habitados. O primeiro, a existência de Deus. As outras religiões, estou falando de religiões, não os ateus. As outras religiões também acreditam na existência de Deus? Sim. A segunda, a imortalidade da alma. As outras religiões também acreditam? Sim. Terceira, comunicabilidade dos espíritos. Não. Mas como é que eu ouço aquele... Não vamos dar os nomes, né? Eu tive uma visão. Eu vi Deus. Deus me disse tal coisa. Não ouviram já isso nas igrejas cristãs? A aparição de... Nossa... Não é comunicabilidade dos espíritos isso? Deus veio e disse... Aquele livro foi escrito por Deus. Não é uma comunicação? Não é privilégio da doutrina espírita a comunicabilidade com os espíritos. Todas as religiões. Não existe religião que não seja baseada na comunicação com o Pai. Não existe religião que não diga que existe demônio. Demônio não é espírito? Também acreditam. Pluralidade das existências. A maioria ou a minoria da Terra acredita? Maioria da Terra é reencarnacionista. Quantas religiões falam da pluralidade dos mundos habitados? Quantas? A nossa. É o nosso único, o nosso mais belo diferencial. Aquele que pode nos trazer motivação para que nós façamos a nossa transformação. Por que é? Por que nós não falamos dele? Por que nós marginalizamos esse princípio básico da doutrina espírita? No sentido de não falar dele. E quando falamos, a quem nós nos referimos? Já ouviram falar de Quiron? Já ouviu, João? Já ouviu, Fernando? Estão falando de Quiron aí. Quem já ouviu falar de Quiron? É um planeta, fiquei com medo agora, muito medo, para onde serão degradados aqueles que não puderem permanecer na Terra. Aliás, no início da nossa fala, nós conversamos que para permanecer aqui nós precisávamos... Não é verdade. Querem permanecer na Terra? Permaneçam como estão. Não precisa evoluir. Nós que estamos aqui, nós não precisamos evoluir para permanecer na Terra. Basta permanecer como nós estamos. Porque quem vai ser degradado para Quiron não é o cristão, não é o espírita. É o assassino em grande escala, é o corrupto que leva fome e miséria no planeta. Esses vão ser degradados, não nós. Nós não somos assassinos em série aqui. Nós não somos grandes corruptos. Nós não negamos ao Cristo. Nós não vamos ser degradados. Nós não precisamos ter o menor medo disso. E eu lembro da pintura magnânima de Rafael Sanzio, italiano, 1510. Ele pintou a escola de Atenas com mas muitos dos filósofos desde a antiguidade. E no centro desse quadro, que está numa sala do Vaticano, tem Platão e Aristóteles. Sócrates está mais ao lado e Platão aponta para cima e Aristóteles aponta para baixo. É o que nós fazemos. Quando nós falamos na pluralidade dos mundos habitados, quando alguém ousa falar na doutrina espírita da pluralidade das existências, o que nós falamos? Olhando para baixo. Com medo de ser degradados. Falamos em Quiron, quando Kardec vem de forma tão bela nos descrever
Júpiter. Quando, através da pictografia de Victor Satourien, francês, contemporâneo de Kardec, nós recebemos a belíssima pintura da casa de Mozart em Júpiter. E nós falamos em Quirón. Quando Kardec pergunta a Bernard Palissy, habitante de Júpiter, oleiro, cuja obra belíssima está também no Museu do Louvre, em Paris, e Kardec pergunta a ele: por que vos comunicares conosco? Por que trazeis tantas informações tão belas da vida nesse mundo tão superior? E ele diz: para vos motivar ao progresso. E nós aqui falando aquilo. Por quê? É a pergunta que eu deixo no coração de vocês na noite de hoje. Por que nós olhamos para baixo? Por que não olhamos para cima? E a resposta pode estar de que tudo que nós aprendemos com os outros. Com os outros. O que eu disse aqui que é essencialmente meu hoje? Nada. Tudo é de Jesus e de Kardec. Nada, absolutamente nada veio de mim. Nós aprendemos com os outros. E o que é que os outros nos dizem muitas vezes? Calma, a natureza não dá saltos. Pouco a pouco, esperem, volte para o vale de lágrimas. Aqui tem pranto e ranger de dentes, mas nem dói tanto, tem dentista. De que é feita a nossa vida? Aspirações. São as aspirações que nós temos que nos movimentam. Nos diz Kardec na Revista Espírita de 1868, março. São as aspirações que nos movem para frente. E nós aspiramos voltar para onde? Para esse vale de lágrimas. É essa a proposta do Cristo. É esse exemplo que nós vamos dar. A quem nós vamos inspirar? Nós espíritas. Nós vamos inspirar a quem? Vindo aqui para dizer que a natureza não dá salto, que nós precisamos de 1.245.500 encarnações para sair daqui com a primeira, a segunda, a terceira revelação nas nossas mãos. O que mais nós precisamos? Por que as pessoas dizem isso? Por que as pessoas acreditam nisso? Primeiro, porque ouvem. Não, mas aquele disse que não é possível. Nós vemos, são tantos grupos de estudo, palestrantes, que dizem coisas belíssimas contidas no Evangelho, no Pentateuco kardeciano, nas obras subsidiárias mais belas, e no final ele diz assim: claro, sabemos que isso é difícil, ainda não conseguimos, mas como eu vou inspirar alguém se eu mostro que conheço, se eu digo que estudei, que li, mas que eu não consigo exercitar? A quem eu vou inspirar? Aliás, quem sabe não é por isso que nós temos tão poucos jovens na casa espírita. Muitas vezes não negociamos a ida dos nossos tutelados, dos nossos filhos, netos, para a escola. Não, você tem que ir para a escola. Mas eu não quero, estou com preguiça. Não. Para a escola você tem que ir. E para a evangelização infantil? Pode não ir? Por que privilegiar a educação intelectual e esquecer da educação moral, única capaz de nos sustentar nas tempestades da vida? E aí, mesmo sendo enérgicos, não, você tem que ir. Muitas vezes nós deixamos da porta e não entramos na casa espírita. E às vezes entramos, ouvimos palestras, fazemos parte de grupos de estudos, e essa criança cresce sendo evangelizada, recebendo a base dos ensinamentos do Cristo, à luz da doutrina espírita, e aí, quando ele chega na adolescência, ele olha para o pai e diz assim, para a mãe e para o pai: é isso que a doutrina espírita faz com vocês? É só isso que você consegue ser com a doutrina espírita? Eu prefiro ficar em casa no meu videogame, sair com meus amigos. Cadê os jovens? Qual é o futuro da casa espírita? Nos pergunta Ismael.
Qual é o futuro da Casa Espírita? São jovens. Qual é o seu nome? Marina e Gustavo. Abençoada a presença de vocês. Obrigado. Jovens. Jovens, para nos lembrar que o movimento espírita morrerá sem os jovens. Porque nós morreremos no sentido físico. E precisamos dos jovens. E para que eles venham, trabalho. Trabalho a eles. Ou vamos querer ser os grandes exemplos de conduta para eles o resto das nossas vidas? Trabalho para eles. A Casa Espírita precisa tanto de trabalhadores. Trabalho para os jovens. Para que eles voltem. Para que eles assumam o compromisso, mas, especialmente, para que nós inspiremos alguém, especialmente os nossos tutelados. Muito mais do que palavras, muito mais do que mostrar o conhecimento cheio de vaidade, nós precisamos exercitar. Confiar verdadeiramente nas promessas do Cristo, de que nós, se o seguirmos com todo o nosso coração, nós seremos salvos da matéria. Todas as vezes que eu subo aqui, ou de onde quer que seja, num grupo de estudo, e diga: quem somos nós para pensar em Júpiter? Quem somos nós para pensar em Saturno nessas vidas imateriais? Quem somos nós? Nós inspiraremos a quem? Para que serviria Jesus, a vinda do Cristo, todo o seu sacrifício? Kardec. Se nós precisarmos voltar para esse vale de lágrimas. Há 2 noites atrás, trabalhando, embarcado, onde trabalhamos, como nos disse o nosso querido Joaquim, cheguei até o camarote e quando sentei à cama, o meu filho me esperava. E eu feliz deitei e sorri, e imediatamente ele me retirou, em desdobramento. E eu assustei, ainda vendo todo o camarote, apesar da penumbra. Onde eu vou? Onde você vai me levar? Silêncio. E de repente, eu me vi chegando em um lugar belíssimo, mas de forma muito rápida. E nesse lugar, eu passei por uma assembleia de pessoas que reconheci serem espíritos encarnados. E eles tinham um semblante, um olhar, profunda tristeza e desânimo. E ele imediatamente me levou até um aposento mais reservado. Algo como de luz natural. E nesse aposento, ele disse: prepare-se, eles estão aguardando você. E eu disse: quem são eles? E ele disse: pais, mães, que perderam seus filhos, que se separaram dos seus amados, estão à beira de sucumbir. Prepare-se, você precisa encorajá-los, você precisa mostrar a eles que é verdade, que você acredita nas promessas do Cristo. Prepare-se. E eu então instintivamente comecei como que a trocar de roupa, e eu olhava o meu corpo, como eu estava em desdobramento, eu via em alguns momentos ainda o camarote aqui na terra, e umas vestes belas que eu deveria me recompor para que eu pudesse falar a eles. E de repente eu olhei a janela, e da janela eu não via o planeta, apenas o céu azul, aquele azul escuro, belo, pintado com as estrelas prateadas, os pontos. E eu contemplei o infinito e disse: meu Deus, como é lindo o infinito, como é belo esse lugar. E olhando para as estrelas, eu pensei: que doutrina maravilhosa, que transcende a matéria, que nos fala da pluralidade dos mundos habitados, da imortalidade da alma não apenas, mas do infinito do universo,
a esperar por nós pela nossa vontade. E então, olhando para fora e contemplando o infinito, eu pensei como seria belo se a nossa doutrina falasse mais. Desse princípio que é o mais belo de todos, desse infinito, quanto material teríamos, quantos jovens atrairíamos. Tudo isso olhando pela janela do infinito, enquanto vestia aquele traje que me era oferecido, e de repente eu parei, pronto, olhei para o meu filho e disse: mas filho, o que eu vou falar? E ele deu um sorriso sereno, como sempre, olhou para a janela e disse: pai, como que você vai falar? Fale a ele tudo que você sentiu agora, contemplando o infinito. Fale a eles, da possibilidade do reencontro com aqueles que amamos. Fale a eles que você verdadeiramente acredita que daí, daquele planeta, lá embaixo, nós podemos habitar esferas superiores de vida, mundos superiores. Fale a eles da sua fé nas promessas do Cristo, na sua fé nas promessas de Kardec. Fale com o seu coração. Fale a ele da nossa união, do nosso amor e da certeza que tanto você quanto eu temos de que viveremos desde já para sempre juntos, sem mais mortes, sem mais doenças, sem mais separações. Fale a eles do que fala o seu coração. Então, naquele momento, eu saí cheio de ânimo para falar aqueles corações doloridos sobre o Cristo, sobre Kardec e sobre a nossa veneranda doutrina espírita. Que ela, a nossa doutrina espírita, queridos irmãos, verdadeiramente entre no coração de todos vocês que nos ouvem aqui, quanto aqueles que nos ouvirão em casa. E que ela, essa fé verdadeira, essa crença, essa fé à luz do nosso próprio raciocínio, da nossa própria razão, destrua e desmorone com todas aquelas crenças limitantes e inverídicas que digam para vocês que já disseram e que venham a dizer para vocês de que nós não podemos. A partir de hoje, jamais deixem, quem quer que seja, alguém tomar a posição do próprio Cristo e dizer a vocês o que vocês podem, porque foi Ele mesmo que nos disse que somos deuses. Nosso agradecimento ao nosso querido Armando pela palestra da noite, pela profundidade dos conceitos que nos trouxe, pela exortação que nos fez, ou pelas exortações que nos fez, chamando-nos à responsabilidade e emocionando-nos a todos, né? Através desse profundo conhecimento da doutrina espírita, esse consolador verdadeiramente prometido pelo Mestre Jesus e que nos consola a cada dia, em cada instante. Muito obrigado, irmão. Deus te pague. Ainda nessa fase de reinício das atividades presenciais, a casa ainda está oferecendo o passe presencial. Mas, evidentemente, num ambiente como esse, desta noite, e em todas as outras, assim tem sido, somos todos beneficiados pela presença dos amigos espirituais que sabem das nossas necessidades e suprem as nossas deficiências com a sua presença e com os fluidos que nos trazem. Vamos agradecer a Deus por esse momento de paz, de aprendizado, de reflexão, por essa oportunidade de reavaliarmos as nossas atitudes, a maneira como conduzimos a nossa vida, o modo como vemos o mundo a cada instante,
como tratamos os nossos companheiros de jornada, desde o lar, no trabalho, na sociedade, enfim, reavaliarmos toda a nossa vida em comum, sabendo que o próximo, seja quem for, é um instrumento de crescimento para todos nós, da mesma forma como nós o somos para todos eles. Dessa simbiose, dessa vida em comum que Deus nos oferece através da oportunidade da reencarnação, dessa convivência fraterna que devemos manter, desse conhecimento e da observância das leis divinas, dependerá o nosso futuro em dias melhores, na construção também de um mundo cada vez melhor. Que o Mestre Jesus, no seu infinito amor, acompanhe-nos no regresso aos nossos lares, abençoe os nossos familiares e permaneça em nossos corações, hoje e sempre. Que assim seja, Senhor. Muito obrigado a todos.